Olá, eu sou Marcos Sarmento Melo, diretor da Valorum, e nós estamos iniciando aí um programa nessa época de isolamento social por causa do Covid, de bater um papo, 30 minutos apenas, mas bater um papo a respeito de questões financeiras para as empresas, não apenas com relação a esse momento que nós estamos vivendo agora do isolamento social, mas também de modo geral para as empresas. É claro, aí depois de 20 anos, né, como professor universitário em Brasília, nós estamos em Brasília, o contato com empresas, com os alunos, na área de administração financeira, então, eu creio que a gente tem alguma coisa aí em que a gente possa bater papo, tá? Minha ideia, o objetivo é passar o máximo possível de informação dentro desse tempo com relação aos temas que temos. E eu gostaria de pedir para o pessoal que vai entrando, eu estou olhando aí, pode fazer pergunta, tá bom? A gente está começando agora, 19h30. Nós vamos colocar também esse vídeo, né, à disposição no YouTube. Peço licença para o pessoal também que está assistindo, porque ainda não estou muito familiarizado com as ferramentas Instagram e assim por diante. Então, de modo geral, a gente acaba melhorando no dia a dia, tá bom? Nossa intenção é todo dia, às 19h30, fazer um bate-papo aqui com o pessoal a respeito de finanças. Me apresentar rapidamente. Minha formação é em administração de empresa. Tá? Em algumas entrevistas me colocam como economista. Eu sou administrador de empresa, mestrado em gestão financeira também pela UNB em Brasília, MBA na FGV de São Paulo, na EASP, muito voltado para a vida acadêmica, então muita pesquisa sobre fluxo de caixa. Sou autor de artigos publicados no Brasil, no exterior também, já com citações de outros pesquisadores internacionais a respeito do meu trabalho, né? Sou revisor também de artigos de periódicos internacionais científicos em finanças e professor, como eu falei, há 20 anos já. Hoje eu sou professor de MBA em finanças no IBMEC. Hoje, 20 de março, ainda no meio aí da Covid, vamos conversar a respeito de avaliação. Avaliação de empresa. A gente costuma dizer, até em sala de aula e também para os clientes da Valorum, que o valor da empresa, ou seja, numa hipótese de venda, por quanto poderia ser vendida essa empresa no mercado, talvez seja o número mais importante que uma empresa possa oferecer, possa buscar. Mais do que receita, mais do que lucro, mais do que número de clientes atendidos, número de regiões, de estados que sejam atendidos, custo da empresa, enfim. O valor de empresa talvez seja o número mais, talvez não, para nós é o número mais importante que uma empresa pode fornecer. Por quê? Porque a gente parte da hipótese, é claro que a gente está simplificando um pouco a coisa, mas a gente parte da hipótese de que o empresário criou aquela empresa, se esforçou e colocou aqueles recursos em risco com o objetivo de maximizar a sua riqueza no longo prazo, de forma sustentável, mas fazendo com que a cada ano aquele patrimônio que está em forma de empresa possa valer mais numa hipótese de venda do que no ano anterior. Considerando isso, ele precisa adotar determinadas práticas, né, que é o que a gente chama de conquistas administrativas que possam proporcionar o aumento do valor da empresa. Calma, porque nós vamos conversar um pouco mais depois a respeito de métodos de cálculo, tá bom? Mas essas conquistas administrativas são, por exemplo, a qualidade percebida do produto com relação ao cliente, como o cliente enxerga a empresa, não apenas quanto à qualidade do produto, mas o modo de se relacionar, né, com ele, com o cliente, o modo como se relaciona com os fornecedores, como é o tratamento com os funcionários, se é um ambiente bacana de trabalho que incite, né, o desenvolvimento profissional dos indivíduos que estão dentro da empresa, que o pessoal se sinta contente e orgulhoso em trabalhar lá dentro, também é uma conquista do empresário. Assim como também o relacionamento até mesmo com os concorrentes. Veja, o modo como a empresa também é enxergada, é vista pela comunidade, né, onde ela atua. Tudo isso e muito mais a gente considera como sendo passos, né, conquistas que dizem respeito à forma como a administração, a gestão da empresa é feita e que no final das contas acaba confluindo para o valor da empresa, né, no final. Porque, claro, são todas essas coisas, e na verdade muito mais, eu estou simplificando, são todas essas coisas, essas conquistas que no final das contas vai fazer com que a empresa
ou venda mais, ou tenha uma margem maior, ou tenha uma segurança maior em permanecer no mercado, ou tenha um grau de inovação maior, enfim, coisas que muitas vezes são até subjetivas, mas que no final das contas acabam se somando para gerar o que seria no final das contas o valor da empresa. Veja que no momento em que nós estamos passando agora, em que a gente percebe que as empresas estão tendo uma dificuldade muito grande, porque queda nas vendas, nós estamos ainda, talvez, né, porque ninguém sabe, no meio ainda do período de isolamento, é possível que em 1 ou 2 semanas comece-se a abrir alguns setores, mas todas as empresas, de modo geral, estão experimentando uma forte queda no faturamento, apesar de modo geral, os custos continuarem, né, alguns deles ainda continuarem. Ora, a gente está pensando em comprar ou vender a empresa? Não necessariamente. Aliás, talvez esse nem seja um momento para tomar uma decisão, seja de vender ou até de comprar um concorrente, por exemplo, ou abrir um novo negócio. Veja, não de gastar o dinheiro, talvez eu tenha me expressado mal. A decisão talvez sim, mas não é de gastar propriamente o dinheiro, mas é de se preparar para isso. É de levantar informações para que assim possa-se ter um projeto e tomar uma decisão com calma, com mais informação, para que assim possa identificar quais são as oportunidades, seja de venda, seja de compra de empresa. Então esse aqui é o momento para estudar, porque você vai ter tempo para levantar essas informações, melhor organizá-las e assim conseguir ter essa avaliação no que seria o valor da empresa. É claro também que, aí, sem querer puxar brasa para a sardinha da Valoro, a gente faz a avaliação de empresa e o método de cálculo pode parecer um pouco complexo, né, para quem não tem ainda essa familiaridade, mas dentro do possível, levante essas informações, porque assim pode ser interessante que você chegue nesse valor. Bom, o que seriam os métodos de avaliação de empresa? Veja, existem alguns métodos que a gente pode classificar como sendo os principais para a avaliação. Não que quem for avaliar vai adotar exclusivamente um método e seguir por ele sempre indefinidamente para qualquer circunstância. Não é assim. Mas os métodos são o primeiro, que se chama de método patrimonial, né? Então, o gestor levanta qual é o ativo, né? Quais são os equipamentos, as máquinas, talvez mobiliário, veículos, que tem um determinado preço no mercado se ele vier a vender por aquelas condições. Ele faz a soma, né, do que seria aquele preço vendido do mercado e, em tese, assim, ele passa a ter o valor da empresa. Bom, primeiro, uma vantagem com relação a isso é que ele consegue observar isso com relativa facilidade e fazer a soma disso em poucos dias, né? Especialmente se não for uma empresa grande, complexa. Mas a desvantagem é porque esse resultado não reflete o que de fato é o valor da empresa, a não ser que a empresa esteja indo muito mal das pernas, ou seja, a não ser que a empresa esteja com a sua atividade operacional decaindo, né, o que vai fazer com que justamente essa atividade possa ter um valor maior. A não ser nessa circunstância é que valeria a pena fazer a avaliação pelo método patrimonial. O outro método é o que se chama de método por múltiplos, né? O método por múltiplos, veja, ele tem uma determinada abordagem que é relativamente técnica, que consiste de identificar o quanto outras empresas do mesmo setor e de um porte semelhante à sua está sendo negociada no mercado, por quanto está sendo comprada e vendida em média, e você identifica então qual foi esse valor, né, médio. E você identifica também dessas empresas o que a gente chama aí de múltiplos, né, que seriam então índices contábeis da empresa. Então ela vai lá no DRE, vai no balanço patrimonial, faz os cálculos, por exemplo, do EBITDA, do índice de liquidez seco, índice de liquidez corrente, né, o retorno sobre o patrimônio líquido, vários múltiplos, que na verdade são múltiplos. E aí você faz a comparação como uma espécie de regra de 3, de checagem. Ora, se essas empresas foram vendidas por tais valores e se essas empresas apresentaram tais e tais múltiplos, né, você faz aí uma combinação e identifica, ora, já que a minha empresa apresenta tais múltiplos, então ela deverá valer tanto no mercado em comparação com as outras empresas que foram vendidas.
Bom, a vantagem disso, né? Desculpa, eu não vejo muita vantagem não, mas a desvantagem disso é que também não tem uma representatividade. Por quê? Cada empresa é única, não é a mesma coisa de você fazer a comparação de um automóvel. Claro, se você gosta muito do seu carro, né, você vai achar seu carro único, seu imóvel único, mas não é. Né? Assim, principalmente a empresa. Uma empresa pode ter, vamos dizer assim, a mesma receita que outras empresas, os mesmos custos, ter o mesmo porte, atuar até no mesmo setor. Ainda assim, a cultura interna, os processos, a história, o vislumbre do que deverá ser o futuro e das oportunidades de expansão que ela possui é único. Esse conjunto de coisas diz respeito apenas àquela empresa. Então, como é que eu vou comparar, né, empresas diferentes, mesmo que tenham o mesmo porte, com experiências e perspectivas diferentes e assim colocar um preço que seja semelhante, né, como uma referência como elas? Não faz muito sentido, né? São entidades únicas. Então, cada empresa precisa ser vista por ela mesma e dentro dela mesma de acordo com as oportunidades e riscos, até ameaças, que possa haver para ela de acordo com suas próprias condições do futuro. Então, o método por múltiplo, na verdade, ele não tem um embasamento científico, no meu entender, que justifique que ele seja usado para uma avaliação. Talvez até ele possa ser uma espécie de acessório, ou seja, depois que você faz a avaliação, pelo método que nós vamos explicar, você possa fazer até o cálculo do que seria o que seria o método por múltiplo, e assim você identificar se ele está muito fora da realidade para poder depois fazer uma rechecagem se aqueles cálculos que você fez realmente estão corretos ou não. Essa é a primeira desvantagem, é com relação à impossibilidade, não, a inadequação de você fazer comparações de coisas tão diferentes, apesar de ser mesmo setor e portes semelhantes. A outra desvantagem é como é que você vai encontrar esses números, né? Se for uma empresa SA que tenha várias ações aí na bolsa, no mercado, talvez tenha até uma menor dificuldade, eu não vou dizer mais facilidade, uma menor dificuldade. Por quê? Primeiro porque, de modo geral, existem poucos setores, né, que tenham empresas listadas na Bolsa de Valores, em que você tem uma quantidade relativamente grande de empresas lá. São relativamente poucos setores, principalmente no Brasil, onde a liquidez é relativamente menor e um número menor de empresas tem ações na Bolsa de Valores. Agora, se você for empresa que nem tem ações na Bolsa de Valores, aí fica muito mais complicado. Como é que você vai encontrar uma outra empresa que tenha sido vendida? Uma só não, tem que ser algumas, 3, 4, 5, quanto mais melhor. Como é que você vai ter informação de por quanto ela foi vendida? Os donos ficam falando por aí nos jornais por quanto vender? Provavelmente não. Não é? Outra coisa, como é que você vai obter os dados para poder fazer os cálculos dos índices? Essas empresas não precisam publicar os balanços, DRE, na mídia, como as empresas de capital aberto, que têm ações na bolsa, precisam fazer até por lei. Então, como você vai obter essas informações? É muito difícil. Agora, pessoal, uma coisa aí importante. Apesar de eu considerar como se não tendo uma base científica para justificar como sendo o principal método de avaliação, muita gente acaba dizendo que faz método por múltiplo. Mas mais ou menos da seguinte forma. Ela identifica lá uma determinada faixa, né, de acordo com o EBITDA. Se a empresa tem um EBITDA de tanto, que está na faixa de tanto a tanto, então ela multiplica, por exemplo, esse EBITDA que ela tem por 4. Se tiver numa outra faixa, ela multiplica por 5, numa outra faixa por 6, por 7 e assim por diante. E aí você chega no valor da empresa e acaba sendo negociado a partir daí. Veja, infelizmente, na maioria das vezes, as empresas são compradas e vendidas, principalmente quando tem um menor porte, por essa forma. Eu não vou chamar nem de método, porque isso nem método de múltiplos é. É uma conta simples que não tem qualquer apego à realidade, a uma representatividade, e mesmo assim as pessoas acabam fazendo dessa forma muitas vezes. Talvez a maioria, inclusive, seja feito dessa forma. Não tem o menor sentido fazer desse jeito, tá?
E você já até está percebendo por quê. De modo geral, são pessoas que acabam não sabendo como é um processo de avaliação, ouve falar que para vender ou comprar uma empresa é assim que se faz, e aí acaba fazendo dessa forma, mas não é por aí. Outro método, tá? Já falamos de 2 até agora, o patrimonial, o múltiplos, né? E agora o método por opções, né? O método por opções, bom, é bastante complicado, ele tem uma consistência matemática muito grande, ele tem uma representatividade da empresa que é muito grande e que diz respeito a o que seriam, né, as medidas probabilísticas de risco da empresa ou de ganho no futuro, seguindo um determinado modelo matemático que se chama modelo Black-Scholes. O modelo Black-Scholes, estou entrando em assunto mais técnico, né? Mas são só os nomes, eu não vou entrar aqui na formulação não, até porque nossa live é bastante rápida. Na verdade, é um modelo que foi criado para identificar qual seria o preço de uma opção. Uma opção é um direito de compra ou de venda de um determinado ativo no mercado. E existe uma forma de identificar qual é o valor dessa opção, que também é um ativo, ele pode ser comprado ou vendido, para que assim possa representar um pouco mais a respeito da capacidade de geração de caixa livre da empresa lá no futuro. Bom, é muito consistente o modelo, o problema é porque ele é complexo do ponto de vista matemático. Então, se nós, por exemplo, lá na Valoro não fazemos pelo método de opções, porque a gente colocaria isso num relatório uma equação matemática, que eu vou dizer assim, brincando, chega a ser esotérica, e de modo geral as pessoas depois não conseguiriam entender o que significa aquilo dali, né? E por mais que se explique, são conceitos muito subjetivos, muito abstratos e que teriam uma dificuldade muito grande. E aí não adianta, numa mesa de negociação, se você não tiver já familiaridade, quem compra e quem vende, com um modelo de opção, com modelagem matemática com relação a isso daí, seria uma conversa um pouco infrutífera nesse sentido. E por isso a gente acaba não adotando. A gente faz por outro modelo, por outro método que se chama fluxo de caixa descontado. Ele também é muito usado. Como é que ele funciona? A gente considera uma empresa como sendo, assim como qualquer outro bem, veja que a gente propõe isso, tá? A gente propõe um comportamento das pessoas como sendo o seguinte: se você está pensando, por exemplo, em comprar um determinado item, né, sei lá, uma bolsa no shopping, um computador novo, você vai pensar, essa é uma proposta, né? Quem sabe o pensamento seja dessa forma, ou seja, o quanto isso poderá me trazer de benefício lá no futuro. Então, se eu comprar essa bolsa, né, a mulher vai lá e observa como é que eu vou me sentir, como é que ela pode combinar com outras roupas, sapato e tudo mais, onde é que eu vou poder usar e como é que vai ser isso, como é que as outras amigas aí vão falar, né, porque isso é um valor importante. Ou no caso do computador, quais são as especificações técnicas, qual é a memória, né, capacidade de memória, de processamento, o tamanho do monitor, placa de vídeo, etc, etc, etc. O uso que eu vou poder fazer, eu vou usar o computador para jogar, ou então para fazer cálculos e assim por diante. Então ele identifica primeiro qual é o benefício que espera ter daquilo dali. E depois ele compara esse benefício com o risco de obter esse benefício no futuro. Ou seja, uma bolsa bonita, elegante, só faz muito sentido, você só vai ter aquele benefício se você tiver ocasiões ou tiver num momento de vida em que você esteja indo para festas, né, para ocasiões em que você possa expor aquela bolsa num contexto que seja condizente, né, com ela. Porque senão não adianta você ter a bolsa e guardar no armário, aliás, como muitas fazem, né? Eu vou falar muitos de nós, na verdade, porque os homens também têm lá seus brinquedos e suas coisas e depois vai lá e compra e às vezes pergunta, por que eu fui comprar esse negócio se eu não tenho oportunidade de usar? O computador da mesma forma, então você vai lá, pensa no computador, que ele pode dar um benefício muito grande no futuro, mas se você não tiver aplicações constantes para usar todas aquelas condições técnicas, não adianta muito. Ou seja, o risco de obter esse benefício é elevado. Então, de modo geral, a gente propõe que, de modo geral, as pessoas acabem se comportando dessa forma. Ela pondera qual é o benefício que eu vou obter, por um lado, por aquele item, em comparação com o risco de obter esse benefício. Se o benefício for alto, isso trabalha aumentando o valor do item. Se o risco for alto,
Isso também trabalha para aumentar, para diminuir o valor do item, Você junta as duas variáveis e aí você percebe mentalmente o que seria um valor. E aí você vai lá e olha na etiqueta. Ah, a etiqueta, sei lá, tá 100, mas você pensou que fosse 150, aí você logo, poxa, isso aqui tá baratíssimo. Então eu vou comprar, porque a sua percepção de valor foi maior do que o que seria o preço. Talvez uma outra pessoa olhando aquele mesmo bem pudesse achar que aquilo de leite tivesse muito caro. Mas não porque, na verdade, fosse algo objetivo. É porque na percepção dele, claro, as necessidades são diferentes e as oportunidades para que ele possa usar aquilo dali, isso considerando ter a mesma renda, né, uma renda semelhante. Então a avaliação por fluxo de caixa descontado, na verdade, passa ou inicia a partir da proposta desse conceito. Se a gente pergunta assim, é plausível que as pessoas pensem dessa forma? Se você achar, não, é plausível, não necessariamente que seja efetivamente, mas que seja plausível, aceitável que as pessoas pensem dessa forma, então vamos fazer isso também pelo modo da empresa. O que a empresa tem de benefício que poderia levar para quem vier a comprar? Dinheiro, claro. É o fluxo de caixa livre. Então, como é que se faz o método de fluxo de caixa descontado? Identificam-se quais são os valores mensalmente que a empresa poderia passar para o novo dono da empresa livre, mês a mês, perpetuamente, né? Isso ao infinito, e considera o risco de ele obter esse benefício. Então, se tiver uma situação em que no mercado, por exemplo, tenha uma ameaça relativamente... Nós estamos passando por uma ameaça agora, né? Que é a situação aí do Covid. Então, aplicaria-se bem. Ou então, que seja por uma oportunidade grande no mercado, que também, numa situação como essa aí, da Covid-19, existem oportunidades que vão aparecendo também, tá? Então ele levanta quais são essas possibilidades, percebe quais são as capacidades e as deficiências da empresa internamente, e isso tudo acaba confluindo porque seria um valor de fluxo de caixa livre para o dono da empresa. E aí, claro, para explicar a matemática dessas coisas, a gente precisaria de uma aula por mais tempo. E aí a gente identifica aí o que poderia ser o fluxo de caixa descontado. A gente chega no valor da empresa com um embasamento conceitual, que foi o que eu acabei de colocar aqui, da possibilidade de comparar benefícios e risco, e também com um embasamento matemático muito grande, porque isso tudo é trazido por determinadas formulações a respeito do que seria esse risco, do que seriam esses benefícios num determinado momento, né? E aí a gente faz todo esse trabalho. Bom, existem o que se pode fazer, o que na verdade se pode e o que se faz na maioria das vezes é você adotar um método como, por exemplo, um método de fluxo de caixa descontado. E para determinadas circunstâncias específicas, vai lá e se faz algum tipo de ajuste. Como, por exemplo, vamos supor que a empresa tenha um determinado imóvel, mas que não esteja sendo usado na atividade operacional. Na verdade, esse imóvel vai ser simplesmente somado à empresa, né, como sendo pelo método patrimonial. Então, por quanto venderia esse imóvel, identifica, faz lá uma avaliação do imóvel e aí traz para dentro do soma, né, ao valor da operação da empresa por fluxo de caixa descontado. Ou então, como eu falei, identifica, né, o que seriam, dentro do possível, as comparações de vendas de outras empresas que têm um porte semelhante, que se possa identificar, observar, levantar os números, e aí você compara com aquele resultado de cálculo que você fez. E aí se pergunta se realmente faz algum sentido que seja daquela forma. Então você vai mesclando, tá? Uma coisa interessante, porque eu falei aí a respeito do imóvel, né? Uma coisa interessante. Em avaliação, não tem... Como é que eu posso dizer isso? Aquilo que a empresa compra como ativo, como um bem, máquinas, computadores, imóvel, ele não entra diretamente como um cálculo, ou melhor dizendo, ele não entra isoladamente como cálculo do valor da empresa. Então, você está lá, a empresa está usando um determinado imóvel, o imóvel pertence a ela mesma. Esse imóvel não vai ser adicionado à empresa, ao valor da empresa. Por quê? Porque na operação dela, considerando que a empresa tem uma operação saudável, então ela está crescendo, ela está atuando bem no mercado, enfim.
Significa que para essa operação funcionar, ela está funcionando e gerando fluxo de caixa livre justamente por causa do uso desse imóvel, assim como também do maquinário, dos computadores que estão lá e também daqueles pontos intangíveis, como por exemplo a marca, o modo como as pessoas reconhecem a empresa e a marca no mercado, a cultura interna da empresa, ou a forma e os processos internos, tudo isso, né, incluindo os ativos fixos, já estão colocados lá dentro para poder fazer com que aquela operação gire, e essa operação girando é o que vai gerar o fluxo de caixa para a empresa. Então a gente considera tudo como sendo um conjunto de coisas, né? Claro, tendo aí o cuidado de identificar quais são esses itens que eventualmente vão precisar colocar lá para ser a correção, né, o ajuste. Pessoal, nossas lives diárias aqui serão curtas, são 30 minutos. Isso é para permitir que o pessoal, quando entra, ela sabe quando é que vai terminar, né? Sabe quando entra, sabe quando é que termina. A gente vai começar pontualmente às 19h30 e terminar pontualmente às 20 horas. Mas eu gostaria também de manter um espaço aberto para perguntas. Então, fiquem à vontade aí para vocês fazerem perguntas, tá? Que a gente vai aí respondendo dentro do possível. Né? Eu vou separar os últimos minutos finais justamente para isso. Deixa eu ver aqui se alguém já tinha postado aí alguma pergunta. Pelo que eu vejo, ainda não, tá bom? Pelo que eu vejo, ainda não. Enquanto alguém aí não faz alguma pergunta para poder responder, então vamos continuar falando a respeito de avaliação. Nesse momento agora, né, como eu tinha falado logo no início da live, é importante então que a empresa possa se preparar. Tem uma possibilidade, claro, que se estiver tendo dificuldade, o empresário acaba percebendo logo de imediato uma possibilidade então de vender a empresa, né? Seja agora, porque ele está com dificuldades financeiras, seja mais no futuro, porque vai demorar. Deverá demorar para que a atividade econômica retome, né? Principalmente ao que era o nível pré-Covid e que já provavelmente para a maioria das empresas não estava ainda no momento muito bom. Podia estar melhorando, mas ainda não estava naquele equilíbrio legal. Mas pelo menos é para se preparar, né? É para levantar a informação, é para poder pensar pelo menos em fazer isso, né? Em identificar, organizar o fluxo de caixa da empresa, organizar lá na contabilidade, os processos internos, documentar isso dentro do possível em pastas, né, que possa ser repassado, seja para um consultor fazer avaliação, seja para um eventual investidor que possa vir a comprar ou no total ou parte da sua empresa, assim como também aqueles que eventualmente estejam vislumbrando uma oportunidade interessante, talvez até para comprar outras empresas. Então, identifique como é que você poderia organizar a lista, né, de perguntas para que você pudesse levar, então, aquele eventual alvo, se puder dizer assim, é porque em inglês acaba se chamando dessa forma, né? Aquele eventual alvo para que você possa fazer as perguntas que sejam interessantes para que você possa depois, organizando, fazer lá todo aquele cálculo sem gastar tanto tempo, né? Uma avaliação é um processo relativamente demorado, mas você pode preparar então isso daí para que quando voltar, né, uma atividade relativamente normal, a gente tem a possibilidade de já ter o máximo possível já engatilhado aí para poder a gente tomar uma decisão que seja mais adequada aí para a empresa, não é? Como eu falei, é o mais importante número que uma empresa pode fornecer, porque o modo geral, o empresário criou a empresa justamente para ganhar dinheiro, no final das contas. É claro que tem aquelas circunstâncias, né? O empresário gosta daquele trabalho, eventualmente, né? Viveu a vida ali, dedicou uma boa parte do seu tempo, seu suor, seu sangue, talvez até sacrificado a família, infelizmente, por aquele negócio. Isso acontece às vezes, a gente já tem alguns casos. E então tem um afeto muito grande. Agora, isso daí não dá para se medir. O que pode se medir é o que, objetivamente, para quem está do outro lado e que eventualmente pode vir a comprar a empresa, o que ele vai enxergar seria o valor, seria então o que ele teria de benefício. Então, se você puder organizar esses dados para que fique mais fácil, então, para que seja repassado, melhor, né? O momento é exatamente esse. Vamos pensar em valor de empresa. É o principal número que uma empresa pode fornecer, tá bom?
Pessoal que esteve aqui conosco, muito obrigado, foi muito bacana ver vocês entrando aí. Todo dia, 19h30 até as 20 horas, nós vamos fazer uma live escolhendo assuntos diferentes. Vai chamando o pessoal aí, convide para poder assistir entre 19h30 e 20 horas. A gente vai tentar colocar então o vídeo no YouTube. Então, eu estou falando tentando porque a gente ainda está... Eu ainda estou me familiarizando, né, com as ferramentas, mas eu vou tentar colocar lá no YouTube para que se possa assistir no momento que quiser, tá bom? 19h30, inclusive amanhã, dia 21 de abril, é feriado, 19h30 estaremos aí para poder falar a respeito de finanças, tá? Chamo o pessoal, formulem suas perguntas, porque a gente vai estar aqui para responder, vai ser uma alegria enorme, tá bom? Muito obrigado, um abraço, bom feriado, até mais! Não faz nada agora. Encerrar, sim.